Olá, o assunto desta videoaula é Geometria molecular, moléculas angulares. Vamos tomar como exemplos de geometria molecular as moléculas de H2O, água, e SO2, dióxido de enxofre. Comecemos pela molécula de água, que tem como átomo central o oxigênio. Representamos primeiramente o átomo de oxigênio, colocando os seus 6 elétrons de valência da seguinte forma: 2 agrupados aqui como um par e outros 2 agrupados também como um par. Então, já representei 4 dos seus 6. E os outros 2 que estão faltando são representados de forma isolada aqui, não na forma de par, mas separados. Por quê? Porque esses 2 são aqueles que serão compartilhados com os 2 átomos de hidrogênio. E esses compartilhamentos representam as 2 ligações covalentes que possuem a molécula de água. Então, dessa forma, nós temos aqui a representação pela fórmula de Lewis da molécula de água. Então, nós podemos representar pela fórmula de Lewis ou pela fórmula molecular. Então, essas são as 2 representações da molécula de água. Então, observando essas representações, nós observamos aqui o átomo central, que é o oxigênio, com 4 domínios de elétrons. Esse é um domínio de elétron, esse é outro domínio de elétron. Então, as 2 ligações covalentes são 2 domínios de elétrons. E esse par de elétrons que sobrou também é mais um domínio de elétron, par de elétron não ligante que sobrou. Esse outro par de elétron não ligante também é um domínio de elétron. Então, total, 1, 2, 3, 4 domínios de elétrons. Desses 4, 2 são ligantes. Então, esse é o nosso primeiro exemplo. O outro exemplo será o dióxido de enxofre. Do dióxido de enxofre, o átomo central é o enxofre. Então, representamos aqui o enxofre, porém, dessa forma, nós vamos representar os seus 6 elétrons todos em pares. Então, serão 3 pares. Um par de elétrons aqui, outro par de elétrons aqui e outro par de elétrons aqui. Então, vamos colocar esses 2 átomos de oxigênio fazendo ligações com esse enxofre aqui. Um átomo de oxigênio, nós vamos colocá-lo fazendo 2 compartilhamentos de elétrons, através de uma ligação dupla. Então, dessa forma, o enxofre alcança os seus 8 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, com essa ligação dupla, o enxofre já alcançou o seu octeto. Então, ele não precisa mais compartilhar elétrons. Porém, tem um outro átomo de oxigênio aqui, que faz parte dessa molécula, e eu vou ligar ele ao enxofre sem... Aliás, eu vou compartilhar elétrons, porém, sem que o oxigênio compartilhe elétrons dele. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. O enxofre vai compartilhar 2 elétrons que eram dele, vai compartilhar com o oxigênio, e o oxigênio não vai compartilhar nenhum dos que eram dele. Ó. O oxigênio aqui tinha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os 6 dele ficam aqui, ó, sem ser compartilhado com o enxofre. Apenas os 2 que já eram do enxofre, ele compartilha com o oxigênio. Essa é a chamada antiga ligação covalente dativa, que atualmente não é chamada mais dativa. É só uma ligação covalente simples mesmo. Dessa forma, eu tenho aqui a representação do dióxido de enxofre pela fórmula de Lewis. Se eu quiser, eu posso representar também pela fórmula molecular, onde eu substituo esses eletronzinhos compartilhados por tracinhos. Tudo bem? Então, essas são as 2 representações da molécula de dióxido de enxofre. Então, olhando para essa representação aqui, vamos focar nossa atenção no átomo central e olhar os domínios de elétrons. Nesse caso, ele tem 3 domínios de elétrons. Um domínio de elétron aqui, que é a ligação dupla, que só conta como um domínio de elétron, apesar de ser dupla.
Uma ligação covalente simples, que também conta como um domínio de elétron. Então, 2 domínios de elétrons por enquanto. E esse parzinho que sobrou aqui, par de elétrons não ligantes do átomo central, também conta como um domínio de elétron. Então, no total, esse átomo central tem 3 domínios de elétrons. Então, esse é o número de domínio de elétrons do enxofre. Desses 3, 1 é não ligante e 2 são ligantes. Correto? Então, esses são os domínios de elétrons do enxofre. Então, como que ficou o caso da água e do dióxido de enxofre? Nos dois casos, em ambos os casos, o átomo central está ligado a 2 outros átomos. Na videoaula de geometria linear, isso aconteceu também. O átomo central estava ligado a 2 outros átomos. Só que nesse caso aqui, o átomo central possui pelo menos um par de elétrons não ligantes. No caso do SO2, sobrou apenas um par de elétrons. No caso da água, sobrou 2 pares de elétrons não ligantes. Isso não tinha acontecido com as geometrias lineares. Por isso que nas geometrias lineares, esses 2 outros átomos ficavam alinhados aqui. Ó. Então, é como se tivesse HOH, OSO, tudo alinhado aqui. Por que ficava alinhado? Porque não tinha esses parzinhos de elétrons aqui. Ó. Lá no CO2 e no HCN, não tinha esses parzinhos de elétrons. Esses parzinhos de elétrons que sobram no átomo central, que muda tudo, que faz com que, nesse caso aqui, a geometria não seja linear, mas seja angular. Então, imagine que é como se esses parzinhos de elétrons empurrassem esses átomos para baixo. Empurrassem aqui os hidrogênios e os oxigênios para baixo. Na verdade, eles não empurram, na verdade, eles repelem. Eles não repelem os átomos, eles repelem essas ligações, correto? Então, esses elétronzinhos repelem essas ligações, porque as ligações são formadas também de elétrons. E elétron repele elétron. Então, esses elétrons repelem os elétrons de cá. Então, o fato de sobrar elétron não ligante no átomo central muda tudo. Faz com que a geometria não seja linear, mas sim angular. Então, essa que é a grande diferença quando nós temos um átomo central e 2 átomos ligando nele. Você vai olhar, sobrou elétron não ligante no átomo central? Nesse caso, sobrou, tanto aqui quanto aqui. Se sobrou, então a geometria será angular. Quando não sobra, que foi o caso do CO2 e do HCN, a geometria será linear. Correto? Então, isso é extremamente importante para diferenciarmos a geometria linear da angular. E para terminarmos essa videoaula, nós vamos fazer lá uma tabelinha para sintetizarmos as informações importantes da geometria angular. Os nossos 2 exemplos, então, foram a molécula de água, que é representada dessa forma, com um átomo central e 2 átomos ligando nele. E, neste caso, o átomo central tem pares de elétrons não ligantes. Nesse caso aqui tem 2. Então, quando o átomo central tem pares de elétrons não ligantes, eles vão repelir as ligações, fazendo com que a geometria fique angular. Tá certo? Então, esse átomo central tem 4 domínios de elétrons. 1, 2, 3, 4. Desses 4, 2 são ligantes, que são essas 2 ligações. Então, como ele tem 4 domínios de elétrons, o arranjo dos domínios de elétrons é tetraédrico. Só que a geometria não é tetraédrica. A geometria é angular. Correto? E o ângulo é 104,5 graus. O ângulo, gente, é o seguinte. O arranjo tetraédrico tem um ângulo de 109,5 graus. 109,5. Se fossem 4 átomos aqui, no lugar desses dois pares de elétrons, fossem 2 ligações,
o ângulo seria 109,5 graus. E a geometria seria tetraédrica. Seria uma coisa fixa. Só que eu não usei os 4 domínios de elétrons com ligação. Dos 4, só 2 são ligação. E outros 2 ficaram com elétrons aqui não ligantes. Esses elétrons não ligantes, eles têm uma mobilidade maior aqui, ó. Eles se movem mais. O elétron que está aqui nessa ligação, ele não tem muita mobilidade, porque ele está entre os núcleos aqui, ó, dos átomos. Então, eles são elétrons menos móveis, né, com menor mobilidade. Então, como esses elétrons esses elétrons não ligantes aqui, eles precisam de mais espaço para se movimentar, eles acabam ocupando mais espaço aqui e essa ligação aqui ela fica com um ângulo menor. Então, por isso que esse ângulo ele fica menor do que 109,5 graus. Correto? Então, isso acontece na geometria angular. Ela não fica com o ângulo correto do arranjo, que seria 109,5. Tudo bem? Isso acontece aqui também, ó, no SO2. Tá? O SO2 ele é um caso onde o átomo central tem 3 domínios de elétrons. 1, 2, 3. Dos 3, 2 são ligantes, que é esse aqui da ligação dupla e o da ligação simples. E agora o arranjo é trigonal plano. Trigonal plano. Trigonal plano porque tem 1, 2, 3. 3 domínios de elétrons. Então, 3 trigonal plano. Só que esses 3 domínios não são ocupados por ligações, os 3. Então, por isso que a geometria não é trigonal plana. A geometria é diferente, ela virou angular, porque dos 3, só 2 são ligantes. E o arranjo de elétrons trigonal plano, ele tem um ângulo de 120 graus. Só que aqui o ângulo da geometria não foi 120, foi 119, foi um pouco menor, pelo mesmo caso que eu expliquei antes. Esse par de elétrons aqui, ele demanda um espaço maior, porque tem mais mobilidade. Então, como ele demanda um espaço maior, ele empurra essas ligações aqui para baixo e ele aperta esse ângulo aqui, ó, fica um ângulo mais curto. E por isso ele fica menor que 120, fica 119. Mas vejam só que interessante, 119 é mais perto de 120 do que 104 é mais perto de 109. Tá vendo? Então, 104 e 109 é mais distante. 119 e 120 é mais próximo. Por quê? Esse aqui é mais próximo porque só tem um par de elétrons aqui. Então, ele não altera tanto a diferença de 120 para 119. Como aqui sobraram 2 pares de elétrons, então é muito elétron sobrando. Então, a diferença fica grande, de 109 para 104. Então, quando sobra muitos elétrons aqui, eles fazem com que a diferença do ângulo que deveria ser, que é o 109, para o que é na prática, seja uma diferença grande, 109 para 104. Aqui, a diferença entre o que deveria ser, que é 120, e o que de fato é, 119, é uma diferença pequena, porque sobraram só um par de elétrons, não sobrou 2. Correto? Bom, vamos terminar por aqui essa nossa videoaula de geometria angular e em seguida nós vamos continuar aprofundando em outros tipos de geometria. Ficamos por aqui então nessa nossa videoaula e eu agradeço a todos pela atenção.